Olá, vamos falar dos efeitos do coronavírus e a extinção do contrato de trabalho. Infelizmente, uma situação que ocorrerá fatalmente em razão das paralisações, dos afastamentos dos empregados. Naturalmente, as extinções de contrato de trabalho ocorrerão. Uma vez que nós definimos em outro bloco que essa pandemia é caracterizada como força maior, suas consequências são aquelas previstas na extinção do contrato por motivo de força maior. O contrato pode ser extinto por falência, mas não é uma falência qualquer. A atividade empresarial se encerrou em razão desse coronavírus, que foi motivo de força maior. A atividade empresarial pode se encerrar por má administração, mas não é o caso. A atividade empresarial pode se encerrar por vontade do empresário, mas não é o caso. Aqui é caso típico de força maior, se não for o factum principis, quando eu estou frente àquelas atividades que o Estado em sentido amplo, União, município, Estado, na sua atividade regulatória resolveu interromper a atividade, inicialmente por 15, depois por 30, 60, 90, isso pode provocar a extinção da atividade empresarial. Primeiro, o que vai acontecer, infelizmente, com mais frequência, alguns já estão falando em terra arrasada depois do fim dessa pandemia, que nós sabemos que terá um fim. Terra arrasada no que diz respeito às atividades empresariais, se o governo não agir de maneira muito dura no sentido de injetar dinheiro na economia, de isentar de impostos, etc. Mas, do ponto de vista jurídico, é um motivo de força maior que vai provocar um encerramento da atividade empresarial. E como que a CLT cuida desse tema? Cuida no artigo 502, diz assim: ocorrendo um motivo de força maior, que determina a extinção da empresa ou de um de seus estabelecimentos, conforme a localidade, conforme a circulação na cidade, conforme a localização do estabelecimento, etc., em que trabalha um empregado, é assegurada a este empregado, quando despedido, uma indenização na forma seguinte. Percebam, em diversos ramos de direito, a força maior é excludente de qualquer responsabilidade. Em razão do regime de proteção trabalhista, a força maior não exime o empregador da indenização, mas diz assim, inciso 1º, sendo ele estável, leia-se, os estáveis não são aqueles portadores de garantia de emprego, como gestante, membro da CIPA, representante dos empregados na Comissão de Conciliação Prévia e outros tantos que a legislação prevê estabilidades provisórias. O estável referido no artigo 502 da CLT é o estável decenal. É aquele que antes da universalização do regime do Fundo de Garantia, que se deu inicialmente como opção, pela Lei 5.107 de 66, começou a vigorar em 67. E depois, obrigatoriamente, com a Constituição da República de 88, nos direitos inseridos no artigo 7º, até o Fundo de Garantia se tornar obrigatório com a Constituição de 88, nós passamos pela seguinte situação. Regime da CLT, 1943, estabilidade. Empregados que trabalhavam na mesma empresa por 10 anos eram estáveis e o contrato só poderia ser rompido, conforme prevê o artigo 494 da CLT, por um inquérito, hoje uma ação judicial, para apurar a falta grave desse empregado. Esses empregados, quando mandados embora e sendo estáveis, mediante inquérito, a estabilidade era integral, inciso 1º do 502, nos termos do artigo 477 e 478. Se não fosse apurada uma justa causa, eles receberiam uma indenização correspondente a uma remuneração por cada ano trabalhado. Depois de 10 anos eles são estáveis, isso era dobrado. Então, 20 remunerações. 15 anos de emprego, 30 remunerações. Isso passou. Por que eu estou falando disso agora? Porque eu preciso desse sistema jurídico trabalhista para interpretar os dias de hoje. Porque quis a CLT, no trato da força maior, que houvesse indenização. E em se tratando de empregados não estáveis, a indenização seria pela metade. Essa é a regra do inciso 2º, que diz assim, não tendo direito à estabilidade, aí estou nos dias de hoje, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa. Nós não vivemos no regime de estabilidade. É bem verdade que o artigo 7º da Constituição prevê que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social, os seguintes, inciso 1º, proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos e limites de lei complementar. Aqui eu vou me abstrair, da toda a discussão no que diz respeito a se o inciso 1º ele propõe uma garantia de emprego e o regime que nós vivemos é um regime de total desproteção ou não, e vou partir da premissa de que ainda não há regulamentação do inciso 1º do artigo 7º
por qualquer princípio ou eficácia horizontal nas relações privadas de direitos fundamentais. Vou partir dessa premissa para dizer: hoje o empregador pode dispor do emprego dispensando o empregado sem justa causa. E do ponto de vista prático, é isso que prevalece. Pois bem, sabemos que, ocorrendo motivo de força maior, como é o caso dessa pandemia provocada pelo coronavírus, o empregado, inciso 2º do artigo 502, terá direito a metade da indenização. Que metade da indenização é essa? No passado, era uma remuneração por cada ano trabalhado. E hoje? Hoje é o 40% sobre o valor do fundo de garantia, dos depósitos feitos e ainda os depósitos sacados, porque a conta vinculada da Caixa Econômica Federal projeta o valor que foi sacado para fins de rescisão, como se ele lá estivesse. Então não adianta sacar tudo, imaginar que não tem um 40%, porque o 40% vai incidir sobre todo o montante, inclusive o que foi sacado. Essa é a proteção do empregado. Mas, em sendo motivo de força maior, será pela metade, 20% sobre o FGTS. É a indenização no regime atual que substituiu a indenização da estabilidade. É o que a gente lê na Lei 8.036/90, ali no seu artigo 18. Essa lei que está aqui no quadro, a Lei 8.036/90, a lei que regulamenta o Fundo de Garantia, logo depois da promulgação da Constituição da República de 88. Que no seu parágrafo 1º diz assim: a hipótese pedida pelo empregador sem justa causa depositará este na conta vinculada do trabalhador no FGTS em importância igual a 40% do montante. Essa é a regra geral, 40% sobre o montante do FGTS. Qual é a nossa regra especial? Parágrafo 2º. Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, é o nosso caso, reconhecida pela Justiça do Trabalho, vou falar um pouco sobre isso, o percentual de que trata o parágrafo 1º será de 20%. No caso dos 40%, 20% sobre o fundo de garantia. Não me parece ser necessária uma decisão da Justiça do Trabalho para reconhecer o que é um fato público e notório. E a caracterização dessa pandemia como força maior é algo que é inerente à própria maneira como o vírus está circulando, como ele foi descoberto e das incertezas decorrentes de sua descoberta. Então não precisa a Justiça do Trabalho dizer que esse é o motivo de força maior. É uma pandemia, um vírus espalhado por centenas de países, então não há necessidade de se discutir se é ou não força maior pela Justiça do Trabalho, é o que me parece. Então, 20% do fundo de garantia é que tem o empregado direito, em razão da extinção do contrato por motivo de força maior. O 13º salário também virá, por força da Lei 4.090 de 62. O artigo que está aí no quadro é da Lei 4.090 de 62. A lei do 13º é a mesma até hoje, curtinha a lei, bem pequenininha, e diz assim, artigo 1º, vai falar sobre o 13º, prazo de pagamento, etc. e tal, e parágrafo 3º, e por último o artigo 3º, que é esse que está aqui bem na minha frente. Ocorrendo rescisão, sem justa causa, é a razão, não tem culpa de ninguém, foi força maior, do contrato de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º dessa lei, calculada sobre a remuneração do mês da rescisão, leia-se, ele tem direito tanto ao 13º, que venceu e o empregador não concedeu no final do ano por alguma razão, mas como nós estamos falando desse momento aqui, do meio de um ano de 2020, ele vai ter direito à proporcionalidade dos meses de 13º salário. Se for até o final do mês de março, ou passando o 15º dia do mês de março, 3 dozeavos do 13º. Se for o mês de abril, 4 dozeavos, mês de maio, 5 dozeavos, aí por aí vai. Sempre lembrando que a proporcionalidade do mês é devido a partir do momento que o empregado trabalhou 15 dias naquele mês. Isso está na própria lei do Fundo de Garantia, artigo 1º aqui em cima, no seu parágrafo 2º. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior, para o efeito, portanto, de cômputo da fração do 13º salário. Então, já vimos que o empregado tem 20% sobre o Fundo de Garantia, já vimos que o empregado tem direito ao 13º salário, e na mesma lei do Fundo de Garantia, a força maior é motivo de levantamento do Fundo de Garantia. O artigo que trata do levantamento do fundo está aqui pertinho, o artigo 20, Lei 8.036/90, Lei do Fundo de Garantia, artigo 20, a conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia poderá ser movimentada nas seguintes situações.
Inciso 1º, despedida sem justa causa, inclusive a rescisão indireta, de culpa recíproca e, no nosso caso, pandemia, coronavírus, força maior, definido no artigo 501 da CLT. Então, o fundo de garantia será levantado pelo empregador, pelo empregado integralmente. Então, com relação à extinção do contrato de trabalho em razão de força maior por essa pandemia, o empregado levanta o fundo de garantia. O empregado tem direito a 20% sobre o FGTS. O empregado terá direito também ao 13º salário, porque ele não deu causa à extinção do contrato de trabalho. O tema de maior polêmica aqui é o aviso prévio, já que nós vimos no tópico das férias, eu me reporto a ele, que na rescisão de contrato de trabalho sem culpa do empregado, o empregado tem direito de receber as férias, sejam as integrais, que ele ainda não gozou, sejam as proporcionais, que ainda não completou. Extinto o contrato por motivo de força maior, o empregado receberá as férias integrais ou as proporcionais. Porque o único motivo de não receber as férias é um ato motivado do empregado inserido como culposo, na regra do artigo 482 da CLT, os motivos elencados de justa causa ou qualquer outro dispositivo seletista que indique como justa causa do empregado. Não sendo isso, o empregado tem direito ao recebimento das férias na extinção do contrato de trabalho. Pois bem, o aviso prévio. Esse é o tema de maior polêmica. Isso porque não há um texto legal, uma descrição precisa do que acontece com o aviso prévio quando da extinção do contrato por motivo de força maior. Quando eu comento na minha CLT comentário, comento o artigo 487 da CLT 487, que cuida da força maior, eu tomo ali faço algumas defesas com relação ao aviso prévio. Por quê? Se quis o legislador da CLT que o empregador fosse responsabilizado no motivo de força maior, está ali o pagamento da indenização integral para o estável, está ali o pagamento da indenização pela metade para o não estável, daí o 13º da Lei 4.090 de 62. Então, ali as férias integrais ou proporcionais, está o levantamento do fundo de garantia, mas há omissão quanto ao aviso prévio. Mas a jurisprudência, exatamente em razão desse norte de que quis o legislador que houvesse uma indenização e sabendo que o aviso prévio não trabalhado, o empregado tem direito a receber o valor correspondente, é que nós vamos entrar nessa discussão jurídica. Primeiro, vamos dar um pulo lá na CLT, na redação do artigo 487, que cuida do aviso prévio. Não havendo prazo estipulado, a parte que sem justo motivo quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de, e aí o texto legal do inciso 2º, 30 dias aos que perceberem por quinzena ou mês ou tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. E aí vale a remissão a essa leizinha que está aqui destacada, a Lei 12.506 de 2011, que ampliou o prazo do aviso prévio, porque o aviso prévio passou a ser proporcional ao tempo de serviço, conforme previsão da Constituição da República, mas esse é um tema antigo que eu não quero tocar. Eu quero tocar só no fato de que é ou não devido o aviso prévio. Pois bem, o texto do artigo 487, no seu parágrafo 4º, diz assim: ora, quando o empregador age com culpa, é a hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho, onde o empregado postula em juízo o reconhecimento desse ato culposo do empregador, qualquer daqueles do artigo 483 da CLT, e por isso rompimento pela via judicial, ope iudicis, do contrato de emprego, ele tem direito ao aviso prévio. Ele também tem direito ao aviso prévio quando é dispensado sem justa causa. Ele só perde o direito ao aviso prévio, tem que conceder ao empregador quando pede demissão. O artigo 502 da CLT diz que o empregador tem que pagar uma indenização na hipótese de rompimento por força maior. Ao estável, a indenização é integral. Ao não estável, pela metade. Será que o aviso prévio não será devido? Ao menos pela metade. Isso não há nada pacífico na jurisprudência sobre o assunto. Não há nada pacífico. O que nós temos é somente a disposição do artigo 487. O artigo 487 está aqui destacado, no seu parágrafo 1º, dispõe assim: a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso. Por essa razão, podemos dizer, ora, se ele for estável, não é o nosso caso, receberia o aviso prévio integral
se for não estável, pelo menos a metade do aviso prévio. Essa é uma opinião jurídica. Há controvérsia quanto a esse assunto. Há quem diga que no regime atual, por força do que está disposto no parágrafo 1º do artigo 487, e como a Constituição da República, no artigo 7º, prevê o aviso prévio, sem restrições, na força maior o empregado receberia o aviso prévio de forma integral. Essa não é a minha opinião, mas defendida por muita gente de peso no direito do trabalho. No que diz respeito à jurisprudência do TST, a súmula 14, para sustentar o que eu estou dizendo aqui, que trata da culpa recíproca, não da força maior, diz assim: reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio. Vocês vão lembrar que o tratamento jurídico da lei do fundo de garantia, no mesmo inciso, trata da culpa recíproca e da força maior. E falei 20% de indenização lá no artigo 18. Aqui só tratou da culpa recíproca, porque interpreta o artigo 484 da CLT, que trata de culpa recíproca. Será que não é um norte da jurisprudência para a gente estender a força maior? Voltando, só para relembrar aqui o texto do artigo 18. Que fala da indenização de 20%. Logo ali, no parágrafo 2º, quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela justiça do trabalho, o percentual de que trata o parágrafo 1º será de 20%. No mesmo parágrafo, parágrafo 2º do artigo 18, há um tratamento equânime quanto aos efeitos no contrato de trabalho de culpa recíproca e força maior. Será que eu não posso, por analogia, também estender isso ao aviso prévio, considerando o fato de que, na jurisprudência, uma súmula das mais antigas do TST, súmula 14, nós temos mais de 400 súmulas, já tratava na culpa recíproca do 50% de pagamento de aviso prévio, não em integralidade, e mais, um pouquinho aqui à frente, também súmula antiga, a súmula 44 do TST, que diz assim: na cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em dobro, no regime da estabilidade, isso é uma súmula antiga, né? Apesar de estar aqui 2003, ela não é de 2003. 2003 foi quando o TST fez uma espécie de faxina na sua jurisprudência e manteve essa súmula. A redação original dessa súmula está aqui embaixo, de 1973. Muitos dos que estão me assistindo nem tinham nascido quando o TST firmou esse entendimento, que nunca se alterou desde a resolução de 1973, publicado no Diário de Justiça, que aprovou essa súmula. A cessação da atividade da empresa com o pagamento da indenização simples ou em dobro, portanto, é coisa antiga, ainda no regime da estabilidade, a lei do fundo de garantia era uma opção, a lei 5.107 de 1966. Essa súmula foi publicada em 73. O regime do fundo de garantia só se tornou obrigatório com a Constituição de 88. Então, ainda vigorava um regime misto, parte indenização pela estabilidade, CLT, artigos 477, 478, em interpretação nesse nosso momento do artigo 501 e 502 da CLT, e parte pelo regime do fundo de garantia, aqueles que tinham optado pelo regime do fundo de garantia, que era uma opção. Nessa época, o texto estava dizendo: a cessação da atividade da empresa com pagamento da indenização simples ou em dobro no regime da estabilidade. Eu tenho 5 anos de casa, ainda não sou estável, vou receber 5 remunerações. Eu já sou estável, estou há 10 anos na casa, receberei em dobro 20 remunerações. Esse que é o simples ou em dobro. Não exclui, por si só, o direito do empregado ao aviso prévio. Aí é o outro lado da doutrina, que com base na súmula 44 fala: vejam, quando o texto fala de cessação da atividade da empresa, diz que o fato de receber indenização não exclui o direito ao aviso prévio. Então, como não excluiu a força maior, só falou de cessação da atividade, eu tenho aqui o direito ao aviso prévio integral. Então, parte da doutrina interpretando o artigo 487, que dispõe que na falta do aviso prévio o empregado tem direito à indenização do valor correspondente aos 30 dias, e hoje mais do que 30 dias, porque ele é proporcional ao tempo de serviço. Parte da doutrina com base na súmula 14 que vimos há pouco, com a culpa recíproca, metade do aviso prévio, também deverá ser com relação à força maior a qual me filio, porque esse é o tratamento legal da Lei 8.036 de 90, e parte que diz que a extinção da empresa, a súmula 44, não é motivo para subtrair do empregado a indenização integral do aviso prévio, mesmo ele sendo estável
ou não sendo estável, como é o caso da interpretação do simples ou em dobro da súmula 44. O tema não é pacífico, mas eu falei que era o tema mais complexo mesmo do aviso prévio. Me filio à tese de que metade da indenização do aviso prévio. Se ele tinha direito a 30 dias, vai receber 15, vai receber o 13º integral, vai receber o 13º proporcional se não tiver 12 meses de casa, vai receber as férias integrais que ainda não gozou, vai receber as férias proporcionais, tudo como se fosse uma dispensa sem justa causa. O que muda da dispensa sem justa causa é que ele vai receber 20% do FGTS e, na minha opinião, com base na súmula 14, na interpretação que eu falei há pouco, só 20% do aviso prévio. Então, 20% da indenização e 20% do aviso prévio. Essa é a minha opinião, há divergência doutrinária, mas é um bom norte interpretativo para os empresários nesse momento de crise. Com isso, nós falamos aqui de todos os efeitos da extinção do contrato de trabalho no que diz respeito aos aspectos trabalhistas. Aí alguém vai pensar, mas e o seguro-desemprego? Onde se insere? O empregado tem direito a seguro-desemprego em uma série de circunstâncias que não tem nada a ver com o contrato de emprego. Então, o Poder Público Federal, por vezes, estende seguro-desemprego a situações que não têm rigorosamente nada a ver. Tenho certeza que estenderá também para essas situações. Mas mesmo que não estenda, para o caso da força maior motivada pelo coronavírus, se o empregado não tem outra fonte de renda, ele, empregado, não deu causa ao rompimento do contrato de trabalho, o Estado tem que suportar o pagamento do seguro-desemprego, porque esse empregado preencheu os requisitos legais, desde que ele esteja trabalhando no lapso temporal, que ele dê direito ao seguro-desemprego. Ele, empregado, não deu causa ao rompimento do contrato de trabalho, não agiu com culpa, não cometeu uma infração contratual. E, portanto, há uma extinção do contrato sem culpa, e ele não tendo outra fonte de renda, não sendo aposentado, não tendo um imóvel alugado ou nenhuma outra fonte de renda, e tendo preenchido o lapso temporal que a lei do seguro-desemprego prevê para que ele tenha direito, tenha acesso ao seguro-desemprego, ele vai receber, por motivo de força maior, também o seguro-desemprego do Estado, portanto, uma obrigação que não é do empregador, é uma obrigação social. Com isso, eu encerro aqui os temas e as obrigações decorrentes da extinção do contrato por motivo de força maior. E como fica o factum principis? O que muda no fato do príncipe? Nós falamos há pouco que quando a autoridade estadual, municipal ou federal determina a paralisação de uma atividade, se for por 30, 45, 60 dias, pronto, a empresa quebrou. Mas não quebrou por falência, não quebrou por má administração. Quebrou por factum principis, artigo 486 da CLT, ato da autoridade estatal. Vamos dar uma olhadinha no dispositivo seletista do artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Esta indenização, pacífico na doutrina, a interpretação que eu estou colocando, ela é de consenso na doutrina. A indenização desse texto legal, vejam a redação 1951, era a indenização do regime da estabilidade, dos artigos 477 e 478 da CLT na redação original, repetindo, uma remuneração por ano trabalhado, atingindo 10 anos, a indenização em dobro, regime da estabilidade. A indenização da estabilidade foi substituída pelo regime do Fundo de Garantia, Lei 5.107 de 66, que inicialmente era uma indenização de 10% sobre o Fundo de Garantia. Constituição da República, no ato das disposições constitucionais transitórias, aumentou essa indenização de 10% para 40%. Isso foi consagrado depois de um texto, logo depois, um texto da Lei 8.036 de 90, menos de 2 anos depois da promulgação da Constituição da República de 88, 40% sobre o Fundo de Garantia. 40% do Fundo de Garantia, portanto, é regra, artigo 18 da Lei 8.036 de 90, a indenização pela dispensa sem justa causa, que no caso da força maior é reduzida a 20%. Não há notícia quando é ato de autoridade, como a autoridade municipal, estadual ou federal, que determinou a interrupção, a paralisação da atividade empresarial por uma razão de saúde pública.
Nós vamos entrar na discussão, mas esse é um ato regulatório por força do ato de império, da necessidade de preservar a saúde, o Estado não deve responder. Quem vai responder ao particular? Quem vai responder ao empresário? Essas são duas vertentes. Há quem entenda que o empresário, mesmo no fato do príncipe, ele é responsabilizado e depois ele busca em ação de regresso em face do Estado, opinião com a qual não concordo, mas que tem base doutrinária e autores reconhecidos no direito nacional defendem essa tese, porque isso não traria para o empregado um ônus maior. E o outro ponto de vista que eu prefiro aderir, no sentido de que, quando o texto do artigo 488, nessa parte final, diz prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável, há quem diga que fato do príncipe é uma modalidade de força maior. Nesse caso, o Estado seria responsável pelos 20%. Há quem diga que fato do príncipe não se relaciona com força maior, portanto, seria 40% também pelo Estado. Então, no termo de rescisão de contrato de trabalho, motivado por força maior ou por fato do príncipe, não haverá nem o 40% nem o 20% ali estabelecido. Não haverá nem o 40% nem o 20% ali estabelecido, porque o valor ficará a cargo do governo responsável. Então, no TRCT vai ter lá o aviso prévio, dentro da discussão que nós já falamos, 13º, férias, fundo de garantia, o empregado vai levantar, e a parte relativa ao 40% do fundo de garantia ou 20% conforme interpretação, vai ficar em branco. Vou botar assim, Estado, fato do príncipe, ou força maior, aí força maior, dentro de toda a discussão que nós tivemos, não é responsabilidade do Estado, é do empregador. Mas eu estou falando daquele caso que houve um ato municipal, estadual, federal, que já estão acontecendo pelo Brasil afora, dizendo que essas atividades não vão funcionar. Primeiro por 15 dias, depois não se sabe por quanto tempo. Teatro, casas de espetáculos, daqui a pouco restaurantes, por hora clubes estão sendo fechados, então não vai funcionar. Então não tem arrecadação daquela cantina que funciona dentro do clube, não tem arrecadação da escola que talvez não continue a funcionar, não se sabe o tamanho dessa extensão de paralisação. Então, se for fato do príncipe, a responsabilidade é do Estado. Se for força maior, responsabilidade do empregador. Para quem acha que fato do príncipe, há esse entendimento doutrinário, é espécie de força maior, aí a distinção é quase nenhuma. Mas eu prefiro acreditar que são institutos jurídicos distintos, porque assim quis a CLT. No artigo 501 e 502, tratou da força maior. No artigo 486, separadamente do fato do príncipe. E percebam que nem é no mesmo capítulo. Entra aqui o aviso prévio, logo depois do fato do príncipe, 486, 487. E aí fala o regime todo da estabilidade e depois decepciona com a força maior separadamente. O artigo 486, que cuida do fato do príncipe, ele está inserido no contexto, logo depois das justas causas. Olha aqui. Extinção do contrato de trabalho por outros motivos. 481, extinção do contrato de trabalho a termo, antecipada. 482, justa causa. 483, a rescisão podendo pleitear a indenização em situações excepcionais. Por último, 484A, por acordo, que é uma novidade da reforma trabalhista. O 484, já passamos, que é a culpa recíproca. 485, extinção da empresa por morte do empregador. Pimba, fato do príncipe. Então, não consigo compreender que fato do príncipe é uma espécie de força maior. Se for defender essa tese, direi, é uma espécie de força maior, mas com consequências diferentes no contrato de emprego, porque impõe a responsabilidade pelo pagamento da indenização, leia-se os 40% do fundo de garantia, pelo Estado, município, Estado ou União, conforme o ente federativo que tiver determinado a paralisação que gerou a extinção da atividade empresarial. Não à toa que o texto diz assim no parágrafo 1º, sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do presente artigo, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público responsável pela paralisação do trabalho para que no prazo de 30 dias alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como chamada autoria. Essa, segundo boa doutrina, não é uma intervenção de terceiros assemelhada à nomeação à autoria, ela não tem correlato no CPC de 73 e tampouco no Código de Processo Civil que o substituiu. É, na verdade, uma intervenção sui generis, anômala, que não tem
correlação com as intervenções de terceiros previstas na Lei Processual Civil, nem é assemelhada à nomeação à autoria, tampouco ao chamamento ao processo, nem à denunciação da lide. O que nós temos aqui é uma intervenção anômala onde o Estado é chamado tão só para responder a um aspecto dessa lide, que é: você, Estado, concorda que você motivou a extinção dessa empresa quando determinou a paralisação dos espetáculos teatrais? Isso aqui é uma casa de espetáculos? Aí o Estado vai se defender, vai se manifestar. Parágrafo 2º, sempre que a parte interessada afirmar em documento hábil invocar defesa baseada na disposição desse artigo, indicar qual o juiz competente, será ouvida a parte contrária para, dentro de 3 dias, falar sobre a alegação. Falou o Estado, fala o empregado. Por fim, verificada qual a autoridade responsável, a junta ou vara, dar-se-á por incompetente, remetendo os autos ao juízo privativo da Fazenda, perante o qual ocorrerá o feito nos termos previstos no processo comum, partindo-se da premissa que o empregado vem em juízo tão só cobrando 40%, porque o resto ele já recebeu no termo de rescisão contratual. Se o empregado vier em juízo cobrando tudo, o juiz não vai se dar por incompetente. Ele vai excluir da pretensão autoral, portanto vai excluir do processo a parte que não lhe cabe julgar, que é o 40%, por entender que a extinção do contrato de emprego se deu por fato do príncipe, portanto, a competência será do Estado, se for um ato municipal ou estadual, a competência será da Justiça Federal, se for um ato motivado por lei federal, por medida provisória, um ato federal. Então, sendo ato municipal ou estadual, Tribunal de Justiça, sendo ato federal, Justiça Federal, esse tema, 40% do FGTS e não outro. Agora, se ele vier em juízo só cobrando 40% do FGTS na Justiça do Trabalho, e o juiz entender, por aplicar a tese defendida por alguns, de que o empregador vai pagar e depois vai se ressarcir, fica por aqui mesmo. Se ele entender, por aplicar, como eu também defendo, a regra do parágrafo 3º, ele vai olhar e falar: olha, é fato do príncipe, o Estado reconheceu, eu também acho que é, portanto, vou extinguir esse processo, sem resolução de mérito, proponha na federal. Ou, se eu puder adequar da maneira como foi proposta a demanda, eu vou remeter os autos da Justiça Federal, à estadual, se for o caso, e lá vai correr o processo com as adaptações procedimentais, inclusive da petição inicial, se for o caso, necessárias a que o processamento desse feito se dê na estadual ou na federal. Então, ser caracterizado como fato do príncipe, que eu acho que será em muitas atividades onde o Estado está interferindo na atividade privada, tem a consequência quanto à indenização de 40% e só, e nada mais. Não de respeito àqueles casos em que a força maior provocou a extinção do estabelecimento empresarial, como no caso dos restaurantes, que não há proibição da atividade, mas ficou vazio. Vazio 1 mês, vazio 2 meses, vazio 3 meses, a força maior levou à extinção da atividade empresarial, que infelizmente irá acontecer, daqui a alguns meses dessa pandemia, infelizmente irá acontecer, e o poder público talvez venha em socorro dessa atividade, mas se não vier, a consequência será uma extinção contratual por força maior, aí o Estado não tem nada a ver com isso, não é o caso das casas de espetáculo, e o empregador suportará toda a indenização, sendo que o 20% do artigo 18 da Lei 8.036/90 e não os 40%, que é o caso do fato do príncipe. Dito isso, encontramos todas as motivações de extinção do contrato de trabalho dentro das circunstâncias do coronavírus, dessa pandemia que tem influência direta e terá na extinção dos contratos de trabalho.